Saiu a Pachepa. O Pachepa agora saiu. O do Pachepa saiu agora, com desinformação, né? Conta, entre outras coisas, que a teologia da libertação foi invenção pessoal de Nikita Khrushchev. Pessoal, hein? Católica. Ele mandou treinar os caras e botar dentro da igreja, e assim foi feito. Ora, você vê, esse é um assunto importantíssimo. Pelo decreto de Pio XII de 1947, todos os envolvidos nisso estão excomungados. Excomungados lata sentença. O que quer dizer lata sentença? Quer dizer em sentido amplo, ou seja, essa excomunhão independe de uma sentença da Santa Sé. Ela é automática. Automática. Isso quer dizer, todos os chefes da CNBB estão todos excomungados. Daí aparece lá aquele Rodrigo, o quê? Rodrigo Pedroso, que é um palhaço, advogadinho, defensor da CNBB, dizendo, não, depois o novo Código de Direito Canônico do João Paulo II suspendeu isso. Não, não, não. O que o João Paulo II fez é assim, a excomunhão se limita àqueles que colaboram com o marxismo voluntariamente e conscientemente. Por que ele fez isso? Para livrar a cara das pessoas da Polônia, da Tchecoslováquia, que tinham sido forçadas a colaborar com o regime. Então essas estão fora. Agora, os que aderiram ao marxismo e tal, estão excomungados mesmo. E mesmo que tivesse sido suspendido a excomunhão deles, que não foi absolutamente, quer dizer o quê? Você está excomungado de 1947 a 1980 e, sei lá, 82, 83, quando saiu o novo Código de Direito Canônico. Quer dizer, são excomungados mesmo. Então, a CNBB é uma farsa. A CNBB não é um órgão da igreja e os seus membros, seus diretores estão excomungados. Eu acho que os fiéis não podem aceitar isso nem por um minuto. Tem que chegar para esse cara e falar, eminência é o caralho, meu filho. Você é um farsante, você é um infiltrado, sai daqui e vai embora agora. Você vê que a CNBB é um dos órgãos que estão aí tentando defender a Dilma no poder. Sim, exatamente. Vai lá, o povo já se cansou dessa farsa. Nessa última reunião que teve, está até documentado no YouTube, o pessoal começou a gritar e mandar os pseudo-bispos calar a boca. Que é o que tem de fazer mesmo. Perderam respeito, né? Completamente. São pelegos. Né? Essas pessoas. Você respeitar um farsante desse que está lá fantasiado de bispo, um raio de um comunista que está lá fantasiado de bispo, é você achincalhar com a sua igreja, porra. Você não pode seguir a Nosso Senhor Jesus Cristo e seguir esses caras ao mesmo tempo. Não dá para fazer isso. É isso? Então, vou dizer, as exposições que eu tenho feitas, elas são claras e são absolutamente irrespondíveis. Não é nenhum Rodrigo Pedroso que vai, vou contestar o Olavo de Carvalho. Você vai contestar, é o cu da sua mãe, rapaz. Vai lamber sabão, você não sabe nada, cala a boca, burro. Agora, Olavo, a Regina está aqui falando, eu ontem, quer dizer, no fim de semana passado, no History Channel passou um documentário recém-realizado por argentinos, com uma biografia, a primeira biografia verdadeiramente autorizada do Papa Francisco. Eu vou lhe dizer uma coisa, me causou muita espécie, muito incômodo. Eu fiquei pensando assim, pô, mas esse cara... me passou, e mais ou menos isso. Parece-me que ele... falando sobre teologia da libertação, há inclusive rumores de que uma vertente alemã, né, da teologia da libertação acabou colocando ele lá no Vaticano. Sim, passaram que fizeram isso. É isso? Tramaram, né? Viu aquele bispo pedófilo, o cardeal pedófilo, esqueci o nome do cara holandês, ele confessou que houve essa trama toda. Agora, veja que coisa. Teologia da libertação é braço de Moscou. Uhum. Então, por outro lado, esse pessoal que está nos Estados Unidos, a medida da infiltração soviética no governo americano é dada no livro da Diana West, American Betrayal. Você vê também que foi mais do que uma infiltração. Durante o governo Roosevelt, foi uma ocupação do governo por essa gente. Tanto que o governo Roosevelt só serviu para ajudar a União Soviética o tempo todo. Muito bem, então o que acontece? O seu Putin, né, depois da queda do comunismo, assume o poder com a experiência de 40 anos da KGB. Ele recebe a herança de todo esse trabalho de infiltração e ocupação que foi feito pela KGB durante 40, 50 anos. Então, aí o que acontece? Ora,
botamos um homem nosso na presidência americana. Se você lembra daquele vídeo em que o Obama promete mundos e fundos para o ministro russo no seu próximo mandato. Quer dizer, é um office boy do russo. E esse Papa, como homem da teologia da libertação, é um office boy dos russos também. Então, o que acontece? Você usa essas duas criaturas para demolirem por dentro a presidência americana e o papado, e, ao mesmo tempo, o Putin se oferece gentilmente para ele cumprir as funções da presidência americana e do papado. É uma coisa... é uma coisa absurda. Deixa eu terminar esse pedaço. Nos anos 90, os russos começaram a espalhar a seguinte coisa, através de seus agentes no mundo. Olha, a Rússia foi consagrada a Nossa Senhora, que não foi, jamais foi, e, portanto, agora a Rússia é a luz espiritual do mundo, é a liderança religiosa do mundo. Começaram e é o que o Putin está botando em prática agora. Eles querem associar o milagre de Fátima à revelação russa, é isso? Porque, veja, Nossa Senhora em Fátima pediu que houvesse a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, tá certo? E isso salvaria a Rússia, impediria que os erros da Rússia, expressão dela, se espalhassem pelo mundo. Note que ela não disse comunismo, ela disse erros da Rússia de modo geral. Portanto, a Rússia, que durante 60 anos espalhou pelo mundo a farsa do comunismo, agora tem uma farsa mais gigantesca ainda, que é a da Rússia como farol espiritual do mundo. E tem um monte de católico, protestante, idiota que está acreditando nisso. Braço da Igreja Ortodoxa, né? E a Igreja Ortodoxa é a Igreja Católica agora. Você vê, tem uma parcela da igreja Ortodoxa que não aceita o Putin, odeia o Putin. Pertence à Igreja Biônica e segue o Putin em tudo. Você vê que na Rússia já existe o mito de São Putin. São Putin? Sim, tratam o Putin como santo mesmo, isso não é brincadeira. É porque o nome não é muito agradável, é São Putin. Que loucura. Mas esse cara é muito inteligente, né? O Mephistofeles. Ele é um gênio. É o único governante do momento que tem uma perspectiva mundial. É o único que enxerga a situação como um todo e sabe mais ou menos o que fazer ali no meio. Agora, Obama não é um governante, Obama é um preposto russo. Ele está lá para destruir, e está fazendo isso brilhantemente, né? E o Papa, esse Papa também, ele está demolindo a igreja. O Papa parece-me o João Paulo II na antimatéria, né? Porque tudo que o João Paulo fez do papado dele, ele está fazendo ao contrário, né? Ele está em todos os países comunistas, vai fazendo tudo esse périplo, né? E se esse pessoal da Teologia da Libertação confessa que foram eles que botaram o homem na cátedra de Pedro, então está na cara que ele é, sendo um agente da Teologia da Libertação, é um agente russo. Óbvio. Né? Olha, não acredita em marxismo-leninismo, mas ele recebeu a herança de todo o trabalho feito pela KGB. E você acha que ele é louco de esquecer isso aí, de não aproveitar isso aí? Só se fosse um idiota completo. Não, ele é convicto também, né? Parece-me que ele é um cara que é convicto dos seus ideais ali. Ele não é comunista, não é nada, ele é tsarista, com a diferença que o tsar é ele. Ah, tá falando do Putin, né? É. Falando do Francisco. Né? Mas esses personagens são muito delineados, né? O Francisco é a Teologia da Libertação, que é a criatura dos russos. Que é uma criatura dos russos, né? E aí eles fecham um ciclo religioso muito interessante, porque eles pegam uma parte grande da Igreja Ortodoxa e também pegam uma parte da Igreja Católica. Sim, dos protestantes. Eu acredito, o número de protestantes que está aderido ao Putin aqui é uma coisa incrível. Não te ouvi essa última coisa, ficou parado aqui ao lado. Você acredita o quê? Está aderido ao Putin aqui é uma coisa impressionante. Aí nos Estados Unidos, né? Ele é um pão, ele é um gato, é isso aí? Esse tal de Júlio Severo aí, Júlio Severo é propagandista do Putin. Agora que eu fiquei sabendo, o Júlio Severo está fazendo uma campanha de assassinato de reputação contra mim há 2 anos. Agora que eu fiquei sabendo, eu nem li essas coisas. É mesmo, né? Estava dizendo coisas horríveis e espalhava pelos membros do Inter-American Institute. E são pessoas que são grandes intelectuais, são ex-governantes de países, são ex-ministros, gente importante, ele lá tentando queimar minha reputação com os caras.
É engraçado que eu sempre percebo, eu vejo os twitters dele, ele parece aquele cara que morde a sopra, né? Ele fala bem, depois ele fala mal. Vigarista, isso é um vigarista. O cara saiu do Brasil dizendo que estava sofrendo perseguição gaysista, por causa do livro dele, Movimento Homossexual. Perseguição gaysista é coisíssima nenhuma. Ele teve um problema com o sogro, ele não quis botar as crianças na escola, o sogro quis botá-lo na cadeia. Ele inventou esse negócio de perseguição gaysista, coletou dinheiro para tudo quanto é lado, inclusive eu contribuí, eu sou o príncipe dos trouxas, o primeiro trouxa fui eu. Não só contribuí, como pedi que as pessoas contribuíssem para o cara que ele era vítima de perseguição gaysista. Perseguição gaysista coisíssima nenhuma. Então isso é um vigaristinha, você está entendendo? Meu Deus, a gente está cheio de arbustos camuflados, né, Olavo? É impressionante porque aqui o terreno é muito minado, está cheio de truques, cheio de artimanhas, cheio de pessoas. Parece que está vindo assim, parece assim, a sensação que eu tenho no